Bom dia, crianças! Hoje nós vamos começar a unidade 6 e nós estudaremos um gênero textual chamado cordel. Essa palavrinha significa corda e vocês vão entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Esse tipo de texto ele aborda muita questão popular do Brasil, como vocês podem observar nesse pequeno trecho já na página 47. Porque fala sobre folclore, músicas regionais, festas populares, culinária, né, de uma região. Isso tudo é expressado por meio do cordel, né? Então, o que acontece? Quem escreve o cordel, que é chamado de cordelista, essa pessoa ela vai expressar uma cultura, né? Como eu disse aí. Então, nós observaremos que aqui na página 48 tem um exemplo aí para vocês, né? Um mural onde tem vários folhetos pendurados. Esses folhetos aí são cordéis, tá? Vocês vão observar que eles estão pendurados numa corda, com um barbante, né? Cordel significa corda. Daí vem o nome, né, dessa literatura. E também uma coisa que chama bastante atenção no cordel são as capas, tá? E vocês vão entender como elas são feitas. Primeiro aí, então, você sabe o que são os folhetos presentes na imagem? Eu já falei, são cordéis, né? São exemplares de publicações desse tipo de literatura. Aí nós temos diversos, vocês podem observar a capa, alguns a gente consegue aí ler o título, né, de alguns aí. E vocês sabem por que eles ficam pendurados dessa maneira? Então eles são pendurados assim porque é uma forma mais prática e também porque eles ficam expostos ao leitor, né? Uma pessoa chega ali e se ela quiser ler vai estar muito mais fácil para ela fazer essa leitura. E também é uma forma tradicional, sempre foi feito dessa forma, uma forma tradicional de se organizar os cordéis, tá bom? Aí nós temos então na pergunta aqui 3, na questão 3, uma capa de um cordel, né? Nós observamos aí, a princípio, logicamente, o título, né? Cordel da Inspiração Cigana. E aí a gente depois começa a observar os elementos, né? Vemos uma mulher, também um sol, uma lua, estrelas. E aí a gente poderia já imaginar que tipo de história seria contado, né? Seria contada nesse cordel. Vocês têm que colocar a imaginação aí para funcionar, só para a gente refletir mesmo. O que nós precisamos também entender nessa questão da capa? É usada uma técnica chamada xilogravura. Você já viu alguma coisa do tipo? Xilogravura, ela é uma técnica feita com impressão em madeira entalhada. Observe alguns exemplos que vão vir a seguir. Então vamos lá, agora na página 49 nós vamos começar as atividades. Observem que nós temos aí um cordel, que é um poema, né, composto também de rimas, e ele é declamado ou cantado, tá? Então eu vou ler a primeira estrofe e vocês vão seguir fazendo a leitura do restante. Vamos lá, o Irapuru. O cantar é a expressão de alma, e quem canta transmite sentimento. Pode ser de alegria ou sofrimento. A canção nos agita e nos acalma. Para um canto bonito, eu bato palma e respeito demais um cantador. A floresta também tem seu cantor. Passarinho encantado por Tupã, ele canta de noite ou de manhã, a saudade que tem de seu amor. Então observem que não é uma leitura corrida, normal, como nós fazemos no dia a dia. Tem que ser uma declamação ou pode ser cantado. Muitas vezes vocês vão observar também que os cordéis são cantados. Esse cordel em especial fala de um pássaro Irapuru, vocês já conhecem, né? Então vocês façam a leitura dos demais aí, das demais estrofes, que são apenas mais duas. Daqui a pouco voltem aqui para que a gente continue a atividade. Lembrem-se também de ler o glossário, essa parte aqui que dá, né, traz o significado de algumas palavras, tá bom? Agora que vocês já leram tudo, na página 50, a atividade 2 declara, né, como vocês observaram também, que o poema que vocês acabaram de ler é uma adaptação em cordel
da lenda indígena do surgimento do pássaro Uirapuru. Então eles pegaram essa história e recontaram ela em formato de cordel, tá? Para a gente relembrar, vamos ler esse pedacinho aqui, algumas características dessa lenda. O Uirapuru. Diz a lenda que havia um jovem guerreiro que se apaixonou pela esposa do cacique de sua aldeia. Como o amor era proibido, ele pediu ao deus Tupã que o transformasse em um passarinho. Assim, ele poderia visitar sua amada sempre que quisesse, sem ser reconhecido. Como consolo, Tupã deu a ele um canto melodioso que dizem ser tão bonito que todos os animais da floresta se calam para ouvi-lo cantar. O Uirapuru quer dizer pássaro que não é pássaro, porque foi transformado. Primeira atividade, então. Transcreva os versos que comprovam a relação entre o cordel e a lenda indígena apresentada ao lado. Então, vocês têm que analisar o que nós acabamos de ler, né? Essa lenda aqui no cantinho da página, com o cordel. Quais são as informações que se relacionam, que se associam? Então, o que esses dois textos têm em comum? Né? Vocês têm que tentar encontrar os versos que fazem associação com esse textinho aqui, né, que nós acabamos de ler. Tentem identificar, né, façam com atenção. Se errarem não tem problema, depois nós vamos corrigir, mas prestem atenção aos detalhes. Aqui fala de Tupã, que Tupã transformou ele em pássaro. Qual verso que lá também fala alguma coisa sobre isso? Então vocês vão procurar associar as informações. Na atividade 3, tem um trecho do cordel, né, que fala sobre o canto, né? O cantar é a expressão de alma, e quem canta transmite sentimento, pode ser de alegria ou sofrimento, a canção nos agita e nos acalma. Então você concorda com essas afirmações dos versos? Você vai colocar a sua opinião aí, né? O cantar é uma forma de expressão da nossa alma. Quem canta transmite algum tipo de sentimento, ou isso não tem nada a ver? Pode ser de alegria ou sofrimento, ou seja, quem canta transmite sentimento de alegria, às vezes de sentimento, também, às vezes de tristeza, de sofrimento, de angústia, às vezes de alegria, de felicidade. A canção agita a nossa alma, de repente uma música mais agitada, isso agita, sabe, o nosso interior. De repente uma música mais calma, mais tranquila também nos acalma. O que vocês pensam sobre isso? Concordam com isso daí ou não? Tá? Justificando sempre a resposta, tá? Na questão número 4, vocês têm que descobrir, né, por que o Uirapuru canta. Isso está expresso lá no texto claramente, né, no cordel. A atividade 5 diz que afirma, né, que, de acordo com a lenda, todos os animais da floresta ficavam admirados com o canto do Uirapuru. Então essa é uma afirmação. Por isso é importante, gente, nós observarmos corretamente o comando da atividade. Em seguida, olha só o que pede. Em quais estrofes do cordel essa afirmação aparece? Isso indica que é mais de uma estrofe, então vocês vão ter que marcar mais de uma opção. Então, essa informação ela está presente na primeira estrofe, na segunda, na terceira. Então, ela vai estar presente em duas, né, pelo menos. Aqui na página 51, nós temos uma definição de cordel, né, da literatura de cordel. Vamos ler. A literatura de cordel é uma expressão literária popular, característica do interior do Nordeste, em especial dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se essencialmente por sua estrutura narrativa, ou seja, conta alguma história, expressa alguma história. A composição em versos, né, escrita em versos, linha por linha, a impressão em pequenos folhetos, ou seja, não é impresso em, por exemplo, vamos imaginar que aqui tem uma folha chamex, né, é a metade mais ou menos, é um folheto reduzido, né, folheto é porque é reduzido, de papel, folhetos de papel jornal, ilustrados com xilogravuras. Geralmente, eles têm cores mais frias, alguns são um pouco mais coloridos, tá? Outros são só preto e branco, essa xilogravura, tá? O objetivo de ser declamada nas feiras públicas. Então, existe a apresentação de cordel, principalmente no Nordeste, né? Porque é uma literatura característica dessa região. Eles declamam, as pessoas declamam os cordéis em festas públicas, feiras públicas, eventos públicos. Esses folhetos normalmente são expostos em cordas, por isso a denominação literatura de cordel, porque eles ficam pendurados em cordas. Número 6. Vimos que a literatura de cordel, em geral, é uma narrativa composta em versos. Analise o cordel Uirapuru e complete os espaços nas frases a seguir. Então, gente, vamos só relembrar aqui. Versos
cada linha de um poema. Estrofe são os blocos, né, os conjuntos dessas linhas. Como que a gente observa a separação? A separação é feita, primeiro bloco, primeira estrofe. Segundo bloco, segunda estrofe. Terceiro bloco, terceira estrofe. E cada linha dessa daqui equivale a um verso, tá? Então, o poema tem quantos versos? Vocês vão contar. O poema tem quantas estrofes? Aí, aqui na letra C, é um complemento, né? Eu vou aqui já dizer a vocês para que ninguém para que ninguém fique em dúvida. A letra C fica assim. A estrofe é o conjunto de versos de um poema, beleza? Nós temos, então, um outro quadrinho de explicação. Vamos lá. Outra característica importante do cordel é que ele é escrito para ser declamado ou cantado, como já havia mencionado. Um elemento poético que auxilia a memorização dos versos são os esquemas de rimas regulares. Então, nós vamos aprender agora esse esquema, né? Vocês vão observar que essas rimas regulares, por que acontece? Elas são separadas também pelo tipo, né? As palavras elas vão rimando de acordo com a terminação. Aqui nós temos um exemplo muito claro, né, da primeira estrofe do cordel que nós lemos no Irapuru. Vocês vão observar aí que essas rimas são separadas por letras, essas letrinhas que foram colocadas ao lado. Lógico que aí está separado também por cor, mas é para que vocês identifiquem com mais facilidade. Então, observem que onde tem a letra A, olha só, vamos ler as rimas, ó, alma, acalma e palma. São 3 palavras com a mesma rima, mesma terminação. Então, foram nomeadas, vamos colocar assim, com a letra A, tá? Na letra B, são as palavras que rimam, olha o final da rima, ó, sentimento, sofrimento. Então, tem a mesma rima, o mesmo final. Então, foram nomeadas como rima B, né? Rimas C, cantador, cantor e amor. Então, as que foram nomeadas com a letra C também têm o mesmo final. Tá vendo? Elas são separadas por categoria, o tipo de rimas, se tem o mesmo som. Todas terminaram com, em laranja aí, com or. E por último, nós temos as rimas com a letra D. Tupã e manhã. Observem que foi a mesma terminação, tá? Então, isso é feito de acordo com a terminação das rimas. Aí a gente faz essa nomeação das rimas, tá? Agora aqui na atividade A, vocês têm que fazer esse mesmo esquema nas estrofes, na estrofe 2 e na estrofe 3. A estrofe 2 eu vou fazer junto com vocês e a 3 vocês vão tentar fazer. Então vamos lá, eu reproduzi aqui a segunda estrofe. A primeira coisa que eu fiz foi identificar as rimas, as palavras que rimam da mesma forma, né, de forma semelhante, tem um som semelhante. Então, eu separei elas por cores. Essa é uma dica para que vocês não errem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, comecei lá do primeiro verso, mavioso, né? Então, eu procurei no restante da estrofe quais são as palavras que rimam com mavioso. Eu descobri que são maravilhoso e majestoso. Mavioso, maravilhoso e majestoso. Então, eu tenho aí 3 rimas que têm a mesma terminação. Então, a primeira letra eu já identifiquei. A e A. Eu já coloco a letra A em todas as que têm a mesma rima. Lembrando que eu vou começar sempre pelo primeiro verso. Aí, passei para o segundo verso, onde eu tenho a palavra cantar. Aí eu preciso identificar também as rimas. Quais as palavras que rimam com cantar? Eu observei que só tem apenas mais uma. Encantar. Então, cantar e encantar ficam como letra B, tá? Aí, eu já fiz aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o quinto verso já está pronto, né, a minha organização, já está pronta. Eu passo então para o próximo verso, que tem a palavra estilo. Que palavras também rimam com estilo? Eu observei que as palavras tranquilo e ouvi-lo também rimam com estilo. Então, eu já passo para a próxima letra, que é a C, e identifico todas elas, todos esses versos como letra C. E sobrou então musicais. Qual a palavra que rima com musicais? Animais. Então, eu termino com a letra D. Ficou esse esquema. Se tivesse aí mais 2 versos com uma outra rima que não fosse essa, a gente continuaria com as letras, né? Mas nós finalizamos o verso aí. Então, o meu esquema, essa organização, o esquema de rimas, vai ficar da seguinte forma. A, B, B, A, C, C, D, D, C.
Então vocês observem que não é necessário, gente, vocês colocarem colorido, como eu fiz, tá? Mas quem quiser já colocar em prática isso, é interessante, porque isso evita que vocês errem. Então, primeira coisa, identificar as rimas, as palavras que rimam de forma semelhante, né, que tem a mesma rima, e em seguida ir colocando a letra, né, para identificar cada verso com a mesma rima. Então, com esse esquema fica muito mais fácil observar os versos que rimam. Por exemplo, o primeiro, o quarto e o quinto rimam, são aqueles das cores vermelhas. O segundo e o terceiro verso também rimam. O sexto, o sétimo e o décimo rimam. O oitavo e o nono rimam. Tá vendo como que fica muito mais fácil a gente descobrir esse esquema de rimas e também mais fácil na hora de escrever, porque a gente identifica os versos que rimam, também fica mais fácil a gente produzir um cordel, tá ok? Então a resposta lá da letra A, né, dessa letrinha aqui, A no quadrinho, vocês vão colocar essa sequência de letras que nós fizemos aí, beleza? E a terceira estrofe vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Para finalizar essa página, então, vocês farão a letra B, prestem atenção. Com base nas respostas ao item anterior, converse com os colegas do professor sobre o esquema de rimas adotado no poema e anote suas conclusões. O que vocês vão observar nesse esquema de rimas? O autor, o escritor, o cordelista, ele utilizou o mesmo esquema de rimas? Como assim, professora? Ou seja, ele rimou os mesmos versos? Ele rimou o primeiro, como eu disse, né? Ele rimou sempre o primeiro, o quarto e o quinto. Na terceira estrofe, ele rimou o segundo com o terceiro. Na terceira estrofe, ele rimou o sexto, o sétimo, o décimo. Ele fez as rimas com os mesmos versos. Isso que vocês vão observar, tá? Aí também tem que observar a primeira estrofe, tá? Observem a primeira, a segunda e a terceira e identifiquem quais os versos que ele rimou. Se foi o primeiro com o segundo, se foi o primeiro com o terceiro, ou se foi o mesmo esquema em todos, tá? Vai ser fácil isso depois que vocês fizerem a terceira estrofe, tá bom? Então, crianças, nós finalizamos a aula por aqui. Hoje vai ser somente isso, tá bom? Espero que vocês façam com atenção e muito capricho. Beijão, gente!